Após a reportagem da TV Nova Web Rádio Vida Nova FM com relação à reportagem que foi colocada ao ar sobre o lixão e os dejetos que foram depositados em frente a uma fazenda ao lado do próprio lixão, o Churume, nós viemos até o Ministério Público de Canarana, Promotoria de Justiça, e agora, nesse momento, o promotor Matheus vai trazer a sua análise com relação a essas duas situações. Bom dia, obrigado pela oportunidade de conversar com a população novamente sobre um assunto tão importante que é o aterro sanitário da cidade. E sobre o tema que eu posso dizer é que já houve um acordo celebrado no ano de 2005, o nome desse acordo é um TAC. Foi celebrado pelo promotor anterior, pelo prefeito também anterior, mas esse acordo firmado entre o prefeito anterior também vincula qualquer prefeito, o de hoje ou do futuro. Portanto, esse acordo continua em vigor e deve ser cumprido. Basicamente, o que esse acordo prevê é o óbvio, ou seja, que os resíduos sólidos devem ser adequadamente dispostos no local adequado. Entretanto, desde 2005, foi verificado algumas vezes que houve o descumprimento desse acordo. Isso acabou culminando, inclusive, em uma multa milionária que hoje tramita no Tribunal de Justiça contra o município de Canarana. E o que eu sempre falo em qualquer entrevista que eu dou na rádio, seja na televisão, que eu preciso de relatos de eventuais irregularidades aqui no município. Então, eu recebi agora essa reclamação acerca do lixão, vou instaurar um novo processo aqui para apurar a sua veracidade, e se realmente houver um descumprimento desse acordo, eu vou primeiro intimar a prefeitura para saber as razões pelo descumprimento e também, se for o caso, aplicar nova multa contra a prefeitura. Claro que a intenção é resolver o problema. Eu vou atuar inicialmente para abrir o diálogo com o prefeito e saber o que pode ser feito, desde logo, para se fazer valer esse acordo, que eu repito, é tão somente para dispor adequadamente os resíduos sólidos aqui da cidade de Canarana. O promotor, o senhor tem o valor mais ou menos hoje calculado dessa multa e o que seria de fato para resolver esse problema em Canarana? O que tem que fazer para resolver é tão somente cumprir o acordo que já foi firmado lá atrás, em 2005. Como eu falei, vincula todos os prefeitos. Sobre essa multa, há hoje um outro processo judicial, também por conta do descumprimento desse acordo firmado em 2005, e, salvo engano, a multa remonta hoje a R$1.200.000 do que foi indevidamente feito pela prefeitura em gestões anteriores. Mas eu insisto, a minha intenção é fazer valer o acordo. Eu não tenho interesse por hora em onerar de novo a prefeitura, cobrando uma multa, que no final quem paga somos todos nós, cidadãos de Canarana. Então a intenção inicial é estabelecer um diálogo com a prefeitura, fazer cumprir esse acordo e dispor adequadamente os resíduos sólidos da cidade de Canarana. Até porque há várias implicações ambientais relevantes, como, por exemplo, eventual contaminação dos lençóis freáticos aqui em Canarana. No caso, seria então aí a utilização correta de um aterro sanitário. Sim, conforme prevê a legislação, e eu insisto, e isso já foi conversado, já foi discutido, já foi acordado nesse TAC, esse acordo celebrado entre o Ministério Público e a Prefeitura de Canarana lá em 2005. Então o que basta fazer é cumprir adequadamente esse acordo. Eu vou então, ainda hoje, instaurar um novo processo administrativo para apurar essa narrativa. Ao que parece, de fato, tem suporte probatório, ou seja, há um descumprimento desse acordo, vou intimar a prefeitura e, se possível, fazer essa composição amigável, evitando qualquer tipo de sanção pecuniária, ou seja, multa, contra o órgão público. O senhor acredita que, abrindo esse novo inquérito administrativo aí, em breve espaço de tempo seja resolvida essa situação? A nossa atuação é fiscalizar e, se não der certo, ingressar judicialmente. Então, essa atuação proativa, essa atuação cabe inicialmente ao prefeito, que é o gestor municipal. Eu espero contar com a boa vontade, até porque é um assunto muito relevante para a Canarana. Então, a minha atuação inicialmente é dialogar. E quem cabe executar ou não a política pública é o prefeito no âmbito municipal. Se houver negativa, se houver algum tipo de descumprimento novamente desse acordo,
aí sim vamos pensar em ingressar em juízo para cobrar essa multa, inclusive se for necessário uma multa pessoal contra o gestor. Mas eu alerto de novo, a intenção é resolver sem aplicar multas, sem novo processo judicial e usar tão somente a esfera administrativa. Durante todo o seu trajeto como promotor público, é a primeira vez que o senhor está vivendo essa situação? Aqui em Canarana, sim. Eu atuei inicialmente em Marcelândia e pude notar com a minha atuação aqui em Mato Grosso que é um problema recorrente em vários municípios. Há inclusive projetos de Cuiabá, onde tem uma visão macro do problema para tentar solucionar e criar um aterro único, mas por hora eu vou fazer a atuação aqui no âmbito municipal, ou seja, apenas em Canarana. E a intenção, eu insisto de novo, é resolver e não aplicar novas multas contra a Prefeitura de Canarana. A verdade é que todos os municípios, especialmente aqui no Vale do Araguaia, também precisariam de um aterro sanitário, não é? Sim, como eu falei, a intenção inicial seria ter um projeto em Cuiabá, e tem isso já em andamento, essa conversa inicial, para que tenha um aterro adequado para a região do Vale do Araguaia, quem sabe ter reciclagem, enfim, ter algo mais racional acerca do lixo que é produzido diariamente na cidade. Mas, levando em consideração o quadro de pandemia, que atrapalha bastante reuniões presenciais, esse contato que é essencial para resolver o problema de forma macro, eu vou atuar inicialmente no âmbito municipal, ou seja, para fazer cumprir esse acordo que já foi firmado em 2005 e, uma vez, talvez quando a pandemia cessar ou reduzir um pouco seus efeitos nefastos, vamos atuar também junto com outros municípios da região para tentar criar um aterro sanitário adequado para toda a região do Araguaia. Outra situação também que a reportagem da TV Nova Web e também na Rádio Vida Nova FM levantou há poucos dias, nessa mesma situação, foi com relação ao churume. E é ao lado do lixão, em frente a uma propriedade rural, a própria proprietária da fazenda procurou a gente e com relação a esses dejetos a céu aberto que são colocados ali. A sua análise? Sobre o chorume, isso também foi abordado nesse acordo celebrado com a Prefeitura Municipal em 2005. E, como eu falei, ao que tudo indica, houve um descumprimento. Há duas abordagens do problema. Ou a proprietária faz individualmente uma ação contra a Prefeitura para sanar esse ato irregular, ou aqui atua a Promotoria de Justiça de forma macro, de forma coletiva, para resolver o problema. Até porque o problema não é da proprietária A, B ou C próxima ao lixão. O problema é de toda a cidade. Eu falo isso porque, muito embora pareça que é um lixão longe, afastado, o cheiro não chega na sua casa, mas há toda uma questão ambiental que a gente não consegue ver de forma imediata, como, por exemplo, como eu já citei, eventual contaminação de lençol freático. Então, a situação vai ser de forma coletiva. Quem quiser, eventualmente, ingressar individualmente contra a Prefeitura, fica ao seu critério, mas a nossa intenção é atuar de forma coletiva e, portanto, centralizando o problema e também a sua resolução. Resumindo, um crime ambiental. Ao que parece, sim, mas para falar que há um crime ambiental, a gente tem que fazer um processo legal, apurar se houve dolo do gestor ou de algum outro funcionário público. O que eu vejo, por hora, é um ato irregular de descumprimento desse TAC. A questão do eventual crime ambiental também será apurada. Mas a minha intenção, eu sempre insisto, não é fazer prisões em massa, aplicar multa para todo mundo. A intenção é ter um problema e resolver. Se esse diálogo for proveitoso com a Prefeitura, será muito melhor para todos. E se eventualmente não for proveitoso e se for apurado que houve um dolo, ou seja, uma vontade expressa e deliberada de descumprir o acordo e provocar o dano ambiental, naturalmente também será feita a persecução criminal desse dano ambiental. Promotor, o senhor teria mais alguma colocação? Eu sempre insisto, quando eu falo em rádio, nos meios de comunicação na cidade, que eu preciso da colaboração da população. Eu não consigo atuar em todas as frentes, eu não sou onipresente, há apenas um promotor aqui na cidade. Então, a população precisa, se houver interesse, ajudar, seja narrando algum eventual fato criminoso na promotoria, se eventualmente entender que há algum risco à sua segurança pessoal. Nós podemos receber reclamações anônimas, há o canal da ouvidoria também, que recebe denúncias anônimas.
eu conclamo a população de, se houver algum problema, não fique reclamando em casa, culpando a autoridade A, B ou C. Muitas vezes o que falta é tão somente um diálogo, um conhecimento da pessoa adequada para resolver. Então eu peço novamente que quem tiver algum problema de forma coletiva, sobretudo, dano ambiental, segurança pública, que venha na promotoria, nos relate o problema e faremos aquilo que for possível. Mas eu, como eu falei, eu preciso da colaboração da população para informar e relatar o que tiver de irregular ocorrendo na cidade. Só para finalizar, como o senhor está vendo hoje a situação Covid-19? Infelizmente, nós vemos que nem todos na cidade acreditam na gravidade dessa pandemia aqui em Canarana. Eu sempre, desde o início aqui, quando houve essa eclosão da pandemia, eu sempre falei que o Sistema Único de Saúde, o SUS, aqui em Mato Grosso, é muito precário. Isso antes da pandemia e durante a pandemia é um cenário notório. Hoje nós vemos que não há, nesse momento, vagas disponíveis no SUS. Quem ficar doente agora vai entrar na fila e pode vir a morrer. Então, é momento de a população se conscientizar da importância e da gravidade da Covid. Eu insisto também, eu falei numa entrevista anterior, que eu já ingressei em juízo para barrar ou tentar barrar algumas atividades na cidade. Isso foi negado pela Justiça. E então eu preciso da colaboração da cidade. Eu insisto que eu não tenho o que fazer na promotoria, eu não crio leitos de UTI, eu não tenho contatos para poder auxiliar, não tem hospital em Canarana. Então, se a população não se ajudar, eu também não consigo ajudar. Eu peço sempre a colaboração da população, mas eu não tenho visto isso na cidade. Por exemplo, há locais aqui, distribuidoras, não preciso nem citar o nome, mas que estão sempre lotadas, né, em dias certos da semana. Eu sempre preciso pedir para a polícia ir no local e ameaçar prender. Agora, veja, eu até poderia pedir a prisão, porque é um descumprimento da norma sanitária. Eu acho desarrazoado colocar uma pessoa que está bebendo cerveja indevidamente em água boa no presídio com pessoas perigosas. É um bom senso, né? Eu esperava ver bom senso de todos na cidade, mas infelizmente nem todos o têm. Eu peço novamente esse bom senso, essa boa vontade e o respeito às normas sanitárias impostas na cidade. E se não for possível, na base da conversa, do diálogo, estabelecer isso, eu infelizmente vou ter que propor ações judiciais que já foram feitas em outras cidades, né, que é o famoso lockdown, para fechar tudo. É ruim para todos, é ruim para o comércio, é ruim para a economia, é ruim para o gestor público, é ruim para a população. E tudo isso porque algumas pessoas ainda insistem em ficarem na rua sem máscara ou com a máscara indevida, insistem em ficar bebendo na distribuidora até tarde, fazendo aglomeração indevida, enfim. Isso depende da população. A minha atuação vai ser pautada conforme a ação da população. Toda ação corresponde a uma reação. Nós queremos agradecer, então, a sua pessoa e em conceder essa entrevista importante e deixar sempre o microfone da TV Nova e também da Rádio Vida Nova FM à disposição. Eu agradeço novamente a oportunidade de conversar com toda a cidade por meio da rádio. A promotoria está sempre à disposição da cidade. Durante a pandemia, eu destaco sempre um servidor, no horário de trabalho convencional, que fica na promotoria para receber relatos, reclamações, denúncias. Nós estamos nos habituando à realidade atual, que espero que seja temporária, mas estamos sempre à disposição da população. Apenas por hora evitando contato pessoal direto, mas os canais virtuais ou o canal via telefone está sempre aberto para a população, para qualquer dúvida, reclamação ou até mesmo crítica.